Pode Tudo 67, a evolução do rádio, a força da TV e a liberdade da internet. A partir de agora, estamos ao vivo. Deu 3 horas lá com a Salve, turma. meus amigos! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Pode Tudo 67. E olha só, hoje é quinta-feira é dia de Quinta Única, ou seja, prepara papel, caneta, aproveita para mandar também a sua dúvida. Se você tem um trauma, hoje é um dia especial, hoje a gente vai falar bastante sobre trauma e vai que você tem aí aquela coisa que te segura e não deixa ir no dentista por mais que os dentes já estão caindo, meus amigos. Não é isso mesmo, Carol? É uma coisa que é feia, que veio pra mudar um comportamento que é feio demais, que é o cigarro, que é fumar. Né, o tabagismo. Mas só que, na verdade, veio com uma promessa de boa e acabou sendo uma coisa ruim. Boa tarde, doutor Igor, doutor Gabriel. Bem-vindos ao Pode Tudo 67. Boa tarde, mais uma vez. Hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, né? Teve um podcast que nós ficamos de falar disso, esquecemos depois, né? Verdade. Mas voltamos nesse assunto aí, não deixamos passar e tem muita coisa pra falar hoje aí. Prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é sempre nosso em recebê-los aqui. E é o seguinte, gente, vamos falar de tabagismo, como a Carol acabou de dizer aqui, mas em específico, primeiro nós vamos bater na tecla do vape, do pendrive. O que mais, Carol? Tem nome é o que não falta. Vape, pendrive, pod, narguile, canetinha, tudo, tem vários nomes, né? Exatamente. Doutor Gabriel, você sabe mais algum outro nome que a gente não conheça? Peraí. Não, pior que não. Não. Tô pensando aqui, mas se lembrar eu vou falando. Gente, realmente, quando isso surgiu no mercado, todos diziam que era só um vapor de água. Isso não faz mal, não prejudica ninguém, até criança pode fumar. Mas a verdade é completamente diferente. Doutor Gabriel, doutor Igor, vocês já atenderam casos em que comprometeu a boca, os dentes? Conta pra gente. O que a gente mais vê é ainda... que eu digo assim, que afeta diretamente o clínico pra gente ali, ainda é o cigarro. Principalmente. Mais que o vape? Na parte dentária, sim. Ah, tá. Porque ele é uma fumaça mais quente, realmente ele pigmenta muito mais os dentes, né? Então, assim, é mais visível, digamos assim. Na verdade é porque tem mais tempo. Também. Ah, é, né? Assim, ó, Normalmente. vamos bater o martelo. Depois a gente vai comparar aqui. Podemos fazer assim, o Dr. Gabriel fica com cigarro, eu fico com o vape. Vamos fazer uma comparação. Ótimo, gostei No da final a ideia. gente vai entender que, na verdade, é o tempo. O cigarro tá na vida das pessoas desde os primórdios. Antigamente era bonito fumar. Era mesmo, de Então, fato. assim, meu pai me contou que ele começou a fumar com 12 para 13 anos de idade porque era bonito. E pra ir no bailão dançar, você tinha que fumar. Era Pra elegante. farmar Era elegante. aula. Pra farmar aula tinha que Farmar. formar. Adorei, Carol. Verdade. É mais ou menos isso. Tanto é que Então, podia fumar no avião, gente. É. Nos escritórios. Qualquer lugar, né? fumava em qualquer Elevador. lugar. É, exato. Então, assim, o que a gente colhe hoje é porque o pessoal começou a fumar há muito tempo atrás. Então, hoje o vape ainda é mais moderno, mais novo. Então, a juventude ainda vai colher isso. É Sem basicamente dúvida. isso. Alguns já passaram maus bocados com isso aí. E isso só começou a diminuir com as campanhas, né? Campanhas contra cigarro, aquelas fotos feias ali. Horrorosas, né? Só ali que começou a Abrir o olho, né? abrir o olho do pessoal. E no vape a gente não tem isso. Você tem quase uma romantização, né? Um negócio Até fácil, porque bonito, a grande tecnológico. Maioria, a grande maioria não é proibido no Brasil. Todos eles são não chega a ser crime, é Não, contra... não. vem por Não, mas aí que No tá. Brasil, Mas sabe o que é o problema? proibida a venda e comercialização. Aí que tá. de É proibido cigarros eletrônicos. comercializar, mas não é proibido usar. Exato. É. Então, Com assim, muitas é coisas meio aqui no Brasil. contraditório, né? Por Você conta não do pode. imposto. Exato. A gente sabe que é questão tributária, fiscal. Mas assim, pô, se é proibido vender, então não pode usar, ué. Se eu não posso comprar, onde é que eu vou arrumar isso aí? Então você já retroalimenta isso meio que no automático, né? Acredito que assim, ó, o principal problema do vape, do pod, enfim, de todas essas modernidades relacionadas ao tabaco é a facilidade.
Hoje é proibido fumar em locais fechados, em escritórios. Se você fuma dentro de um carro, você não vende ele nunca mais, para não ser que seja um fumante também. Então tem várias situações que se você fuma, te prejudica ou é proibido. O vape, não é que é permitido fumar dentro de um escritório, mas se vocês estivessem fumando vape aqui antes da gente chegar e uma meia horinha antes vocês parassem, ninguém ia saber. Gostoso, né? Olha lá. É, tem vários sabores. Tem os Então, sabores. Segura essa imagem aí, Renan. Gente, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu quase morri por causa dessa porcaria. Ó, no começo eram esses aqui, lembra, Carol? Que Não circulava lembro. por aí? Eram esses aqui, enormes, desse tamanhozão assim. Aí você colocava a essência aqui e o pau comia. Cara, eu fui fazer uma graça, a Ana Rita tava comigo, inclusive, lá em Bonito. Você tomou um a gole gente desse foi negócio. Não cheguei a tomar gole, cara. Eu fui fazer graça, já tinha tomado uma cerveja a mais, e aí peguei pra soltar bastante fumaça, né? Fazer gracinha. Meu irmão, travou meu pulmão. Literalmente, eu não conseguia respirar, nem aspirar e nem respirar. Meu Deus. Eu achei que ia desmaiar, juro por Deus. De repente soltou, liberou. E o olho aí chorando aqui de lágrima, cara. Não é brincadeira esse negócio, não. Eu não lembro, eu falo, porque eu digo, eu sou fumante, sou tabaco, né? Cigarrão mesmo, né? Old school. Então, esse negócio aí, quando chegou, eu achei o máximo, mas logo eu desconfiei, isso deve ter uma química ferrada, porque eu já fumei o arguile e quando eu descobri que uma sentada minha que eu fumava no negócio que eu achava lindo, trouxe de Marrocos, maravilhoso, né? Eu me achei. Comparava-se como se eu tivesse fumado uns 100 cigarros. Então eu falei, cara, não compensa pra morrer mais rápido? Não, né, gente? Morrer, mas morrer devagarzinho, né? Eu já vi alguns casos, porque o vape, vamos falar assim, a vantagem, entre aspas, é justamente para pessoas querendo parar de fumar. Eu já vi pessoas usando isso, inclusive pacientes, já escutei esse relato de pacientes. Porque quando você compra essa essência, muitas vezes ali, que você vai colocar, ele tem quantidade de nicotina. Tem então a uns que pessoa já foi são com desmamando nicotina, da nicotina, porque ao invés de fumar o cigarro, ele foi diminuindo a nicotina aos poucos para diminuir essa abstinência depois. Se deu certo, aí eu já não sei dizer. Aí que Mas entra eu já o grande escutei esse problema. relato de alguns pacientes. Aí que entra o cavalo de Troia. O paciente que tem o hábito de fumar, às vezes ele tem... Às vezes não, ele tem o vício cerebral da substância e ele tem também o vício motor O hábito, de né? levar na boca, ou de fumar, ou de parar um momento do dia para fazer isso. O vape veio na ideia de que vou diminuir a nicotina, então eu vou dar um pouquinho de alimento pro meu cérebro, mas vai diminuindo. Vou continuar com o hábito, mas aí que tá. O suco, ou o juice, como chamam, que vai dentro do vape ou do pendrive, enfim, que vai lá dentro, Do que é pod. recarregável, do pod, ele é a base de glicerina. Então, se você olhar a composição, vai ter lá glicerina, glicol, alguma coisa nesse sentido. A glicerina, em estado de temperatura normal, ela é líquida, meio Oleosa. meio gelatinosa. Não é gelatinosa, ela é meio oleosa, meio densa. Quando ela esquenta, em altas temperaturas, ela evapora, ela vira vapor. Ou ela dá uma... cristalizada. Boa, basicamente esse é o termo. Eu tô tentando usar o termo mais popular possível para o pessoal entender. Quando você ingere essa glicerina com sabor ou não, com fumaça ou não, com nicotina ou não, e ela vai pro teu pulmão, lá dentro ela vai baixar a temperatura. E ela vai se aglomerando nas paredes, nos alvéolos do teu pulmão. Quando ela chega lá, é aí que dá o famoso êmbolo. Que as pessoas têm daí o problema do pulmão lá, que até Pulmão de o cristal. Zé Neto teve, do Zé Neto Cristiano. É. Porque a glicerina para lá dentro. E tu não consegue tirar isso. Vai acumulando o negócio. É uma coisa gelatinosa que gruda, meio oleosa, que não mistura com água direito. Caramba. E aí o teu pulmão começa a parar de funcionar. Então, assim, tu até consegue comprar esses líquidos sem nicotina, mas ainda é a base de glicerina. Talvez tu não vai prejudicar teu dente, mas teu pulmão você vai. Trocar um problema por outro, né? Exato. E tá até E pior, né? um baita de um problema, né, gente? Um baita. Pelo amor de Então Deus. essa é a explicação lógica, por que faz tanto mal. Agora, no caso dos dentes, vamos focar agora no vapor aí, no vapezinho. Só compromete a parte estética ou isso pode
ocasionar algo mais grave? Saúde, Dente. sem dúvida. Hã? Saúde, sem dúvida Não, também. eu falo assim, Não, a gengiva, saúde da boca. Bocal, bocal. Sim. aham. Porque a fumaça é quente, então calor excessivo nos tecidos do corpo causa necrose, causa morte. Basicamente, morte da célula, tá, gente? Aí a célula vai morrendo, o tecido vai morrendo, vai necrosando. Necrosa a gengiva, o osso e o dente vai junto. E a nicotina, entendeu? Então, assim, também tem nicotina. E aí que entra o grande ponto. Como eu falei no início, o cigarro, normalmente a pessoa fuma menos. O vape e o Porque pod tá no bolso, hoje em fuma dia já toda tem hora, muita né? questão social, né? Em alguns ambientes, o próprio fumante ele vai evitar fumar. Por mais que ele O possa... fumante, ele tem às vezes, vergonha de muitos Pode locais. ser, normalmente. pode ser. Agora o vape não tem cheiro ruim, tem cheirinho gostoso. Você só pra fumar para cima às vezes O não incomoda sabor, ninguém. dá uma mentolada Mas ali. vamos lá. Se ele contém açúcar, ele tem tendência de provocar mais cáries? Não necessariamente ele tem açúcar. Ele é um Pode ter ou adoçante. não. É. É, também. Ah lá, Não que necessariamente. beleza, Ui, Aí, olha só as fotos bonitas aqui, ó. Olha aí, ó, o cigarro. Cigarro, vape, charuto, pamonha. Olha a Esse o vape. pamonha. Tabaco mesmo. É porque é o outro. pod e o vape, é diferente. É um Ah, é tabaco diferente. Gente, ó, vamos ser hipócritas, nós somos seres humanos. Eu já fumei também. Vape, Sim, pod. Só que eu entendi que isso faz muito mal. E eu nunca mais certeza. botei na minha boca. Nunca mais. Pior entendeu? que olhando as fotos ali, volta ali na Volta foto, lá, Renan. lá. O menos pior ali é o quarto, né, Chico? Olhando as fotos dos dentes Com ali da certeza. boca. Olha, essa imagem tá induzindo a gente a um crime. Ele tá aí. dando- Uma menos que tudo, né? Ele tá dando uma ideia que ele é melhor. Agora, qual que é a diferença desse aqui pra esse, então? Os vape? Normalmente a concentração da nicotina Aham. e a forma como se fuma. O vape e o pod são diferentes. O vape, a finalidade é formar mais fumaça, que é o vapor. Então ele forma líquido, um vapor. E normalmente você enche a boca e solta. Então você cria aquela nuvem de vapor de isso, fumaça, que é o que você falou que você se afogou. Esse Porque mesmo. ele não é pra ser tragado. Por isso que você se lascou nesse momento aí. Entendi. Então ele é igual o charuto, é só pra você botar É só pra na encher boca. a Só sentir o boca, gosto. sentir o gosto e fazer fumaça. Entendi. Essa é a brincadeirinha. O pod é pra tragar. Entendeu? Só que aí que tá. Ah, mas e se eu usar o vape então e não levar no pulmão? Tá, você pode até fazer isso, mas ainda é calor na boca. Ainda vai ter a nicotina. E se eu usar sem nicotina? Beleza, tu tá achando uma desculpa pra usar. É. Cada um faz o que quer. Mas falar que faz bem, não faz. Aí entra o que a gente brinca muito lá no programa, né? A conta chega, o boleto Claro, chega. claro. E não chega na E coisa errada. o principal aí que vai influenciar quando a gente fala desses vários tipos aí, não é nem tanto no dente em si, né? No dente ele vai mais pigmentar, vai amarelar, é mais gengiva, bochecha, língua, podendo desenvolver até um câncer de boca que a gente certeza. vê. Então, assim, para pessoas fumantes, pessoas que naqueiam fumo, pessoas que usam Gente, vape, antigamente falava pod... que a fuma era uma beleza pro dente, lembra? Então, pro dente O até dente faz pode até tanto. ser, O problema é o resto. É. De boca não é só dente, né? É também gengiva e língua, bochecha, tudo isso é O boca. Renan puxou uns pulmões aqui bem baleiados. Ali só pra vocês entenderem como que funciona um exame. Não tem como eu exemplificar aqui, né, Renan? Não, porque aqui é o que tá na tela. Tá, mas do lado rosa, só pra vocês entenderem, nós temos um pulmão com mais regiões mais escuras. Quer dizer que o pulmão tá mais limpo. Quando eu tenho esse lado de cá, que o pulmão tá mais acinzentado, quer dizer que eu tenho regiões com mais coisas acumuladas. E aquilo que você tava falando, então. Do exame que aí, por exemplo, do lado de cá acumulou mais coisa nos próprios alvéolos do pulmão. Do lado de lá eu tenho um pulmão mais limpo. Entendi. Então, assim, lógico, tem alguns problemas ali também. Mas a comparação mais ou menos é essa. Aí, assim, gente, a fundo isso aí, é um pneumologista, é um médico que vai explicar isso, né? Mas só pra vocês entenderem que não faz mal só na boca, faz mal no corpo todo. E pode dar câncer tanto de boca quanto de traqueia, laringe, faringe, pulmão. São vários cânceres Arrebenta associados. com Então, tudo, assim, né? tem sim poder, né, de possibilidade de criar um câncer ali na boca. Tem sim poder de fazer você perder dente. Tanto pelo Ataque calor com quanto pela nicotina. gengivite. Lembra da periodontite que a gente falou? Lembro. A gente disse que um dos fatores agravantes era os tabacos.
o vape e o pod, o narguilé na entra mesma. nisso. Tá. Na mesma ideia do tabaco. E como que começa? Pra quem tá ouvindo a gente e soprando esse trem aí, nesse momento. Como que começa? É um incômodozinho, uma vermelhidão? Como é que a coisa começa a aparecer? Na gengiva? Não começa. Não começa, é silencioso. Você é um processo que, se você, por exemplo, já tem um tártaro, já tem uma doença periodontal, é um processo que já está acontecendo. Você só está acelerando ele. Ah, tá. Então, já é danoso por si só, dependendo de... Lógico, se você... eu fumo, mas tenho um bom cuidado, vou ao dentista. É menos pior. Ainda assim, você vai ter problemas. Mas é menos pior, digamos assim. Mas ainda assim, ele vai acelerando esse processo. Quanto a tecido mole, né, falando de bochecha, língua, faz um autoexame. Se você pode olhar, né, dentro da boca ali, ver se tem alguma coisa de cor diferente. Põe a lanterna do na céu, bochecha, pede pra alguém olhar embaixo da língua, na lateral da língua. Se você vê alguma lesão ali, lesão não quer dizer necessariamente um machucado, tá? Você olha ali, tem alguma coisa com uma cor que não era pra ter, uma coisa esbranquiçada, uma cor vermelha, alguma coisa ali que não some, não dói, e tá ali faz tempo, Ali já que é mora o perigo. sinal de alguma coisa, porque também o próprio câncer em estágio inicial não dói. Você não sente nada, você não vê. Quando você descobre, geralmente é quando a situação já está mais avançada. Exato. Essas lesões bucais, normalmente as que doem, que chamam a atenção, por exemplo, a afta, nossa, dói demais. Gente, é algo bem tranquilo, passa com 7 dias, 9, 10 dias. Algumas outras lesões, mordi, machuquei, queimei, isso vai passando muito rápido. As lesões realmente problemáticas não doem. Agora não dão vamos lá, sinal. você falou de afta. Vamos supor, a pessoa tem muita afta, tá com aquela grandona, mas não para de fumar esse vape. Pode atrapalhar a cicatrização dessa afta? Retarda a cicatrização. É igual, por que o cigarro ou vape, qualquer tipo de tabaco, acelera a perda óssea, acelera a periodontite? Porque o princípio da periodontite é bactéria. É uma má higiene ou um acúmulo de bactéria que está agredindo o tecido. Então o tecido sendo agredido vai receber nutriente sanguíneo para ser reparado. Certo? Por que agrava? Porque aí quando eu tenho nicotina e calor, eu impeço chegar sangue, eu impeço chegar nutriente e às vezes quando chega ele morre. Então a reparação tecidual é mais retardada, é mais demorada e é até atrapalhada. Então, tô com tártaro, tô perdendo osso, tô fumando, eu tô além de eu estar perdendo osso, eu tô impedindo de reparar. Entendi. Entendeu? Então você perde nos dois lados. Mais ou menos isso. A afta é a mesma coisa, tá machucado. Eu fumo, Praticamente tá atrapalhando. uma mutilação, então, né? Basicamente. É exatamente Muito lenta, isso. mas Lenta, mas é. Então, assim, e aí o ponto às vezes eu converso com os pacientes, aí claro, eu nunca fui viciado em fumar, nada nesse sentido, mas tive lá a minha época de faculdade que eu fumei vape, pod, narguile. No dia que eu percebi que aquilo era tão prejudicial pra mim, eu simplesmente não fumei mais. E eu fumava assim, na festa, às vezes no carro, né? Na época eu tinha um carro com teto solar, eu fumava pra soltar no teto, pra poder ficar soltando no teto assim. Então assim, você acha bonito, você acha legal, você acha engraçado. Momento, aí né? você tá na festa, bebe, já fume, aí já, enfim. Quando eu falei não quero mais, eu não quero mais, pronto, nunca mais. E eu nunca mais fumei. Nunca mais tive nem vontade, parou. E assim, então eu acho que é você ter poder de escolha, de decisão. É lógico que não é fácil, ainda mais quem fuma há muitos anos, ou o próprio cigarro, que às vezes o vício é mais longo. Mas, gente, é uma decisão que você toma. Ou continuar ou parar. Eu já fumei cigarro. E foi difícil. Das 2 vezes que eu consegui parar de verdade, parar mais de um ano. Eu vou te falar, cara. Eu acho que até, inclusive, o meu dente que quebrou aqui, pode ter sido enfraquecido pelo período que eu fumei, né? Porque foi bastante. Eu fumava... Dessa última vez, eu parei já... Olha aí. Era mais de uma carteira por... Olha lá. Era mais de uma carteira por dia. Além da afta, tá com a gengiva inflamada ali, viu? Bastante. Olha lá. Eu não vi nem a afta ali, o que me Já preocupou foi bateu a aqui. placa. Tá com bastante placa ali, precisando passar por uma limpeza. Só que assim, pelo ó, menos. por exemplo, um caso desse aqui, ó, nós temos várias aftas espalhadas e nós temos uma gengiva muito inflamada.
Não sei o caso, não sei quem é foto de internet. Só que aqui nós temos sinais, a não ser que essa paciente morda todos os lábios dela, nós temos sinais de possível diagnóstico de HPV ou sífilis Pode na ser boca. sífilis, né? Então a sífilis, ela também se manifesta na boca com inflamação excessiva da gengiva e também o lábio ali muito bem ulcerado, né? Cheio de aftas, assim. Então é uma possibilidade. Carol, ficaram perguntas do programa passado, né? Sim. Vamos aproveitar? Vamos aproveitar, tem 2 perguntas aqui. Uma delas é sobre ansiedade e o trauma do motorzinho. Eu não cheguei a ter um erro médico, mas peguei um trauma tão grande na infância que só de ouvir o barulho daquele motorzinho eu já tenho taquicardia e começo a suar frio. Para pacientes que têm essa fobia extrema, a Unica oferece algum tipo de sedação especial ou um preparo diferente antes de sentar na cadeira? O principal, eu também como pessoa ansiosa, né, eu me encaixo nessa daí. Quando eu vou atender um paciente que é muito ansioso, o que eu imagino eu me colocando no lugar do paciente que causa ansiedade? Lógico, diferente de quando você tem um trauma, né? Você não tá vendo. Eu sou curioso. Pessoa ansiosa geralmente é curiosa, quer ver o que tá acontecendo. Se você pudesse ficar segurando um espelho e olhando, você ficaria. Então o que eu passo às vezes quando eu vou atender paciente ansioso? Eu falo o que eu vou fazer. Ó, eu vou fazer isso aqui agora. Vai narrando. Eu vou narrando. E a maioria dos pacientes gosta. Isso eu tô falando durante o procedimento. Isso é uma coisa que a gente vai fazer. Então, esse conversar, ó, vou fazer isso, vai ser assim, assim, assado. Pro ansioso, você se prepara psicologicamente. Não vai ser uma novidade. Né? Não vai ser do nada que vai acontecer alguma coisa. Igual uma anestesia, anestesia. né? Exatamente. Então, por exemplo, em casos, voltando lá para aquela parte da dor que a gente conversou na semana passada, paciente que tá com uma infecção, tá com uma anestesia de canal. Por que o canal é tão temido? Porque a pessoa vai procurar quando já tá doendo. Quando tá doendo, às vezes tá inflamado, é difícil pegar anestesia. Então eu tenho que fazer uma anestesia intrapulpar. Eu tenho que anestesiar dentro do canal. Essa anestesia nem a gente gosta de fazer. Porque é terrível. Essa daí não tem como falar, vai nível incomodar. tortura. Entendeu? Essa daí não tem como falar assim, vai te incomodar um pouquinho, vai doer. É palito Então embarcado. eu vou falar pra você assim que não é tudo isso. Eu vou estar te enganando, eu vou te traumatizar mais ainda. Então eu falo assim, ó, vai te incomodar. Ó, segura aqui, conversando. Então, durante o procedimento isso funciona muito bem. Essa conversa, esse bate-papo ali, para o paciente saber o que está acontecendo. E no pré, para procedimentos mais simples, medicação. Muitas vezes um ansiolítico, um remedinho ali que a gente usa uma dose mais baixa, não para você dormir de fato, mas só para você dar aquela relaxada. Né? Muitos pacientes até roncam durante o procedimento. Cirurgia. Por exemplo, tem algumas técnicas anestésicas que doem mais. Por exemplo, essa da intrapulpar é bem específica do canal. Mas vamos tirar um siso e eu preciso anestesiar o céu da boca, né? O palato, também, que a gente chama. Eu, como cirurgião, sempre aviso, ó, essa anestesia agora vai te incomodar um pouco mais. O paciente já tá esperando. Se eu só chego e cargo aquela agulha na gengiva dele, ele vai assustar, achar que deu algo errado. Então, comunicar, conversar, preparar o paciente. Então, tem paciente que a hora que a gente fala, ele fala, então, peraí, doutor. Aí ele respira, aperta a bolinha, aperta o braço, sei lá, faz alguma coisa. Tá, pode ir, tô preparado. Então a gente tem esse diálogo, esse senso de humanidade. Eu acho que é mais ou menos com isso. Certeza. Né? Saber que ali tem outra pessoa, né? Ela não vai só abrir a boca e faz aí. Entendeu? Então, é nesse sentido. Agora, o barulhinho da caneta, gente, ainda não tem muito o que fazer. Quando a gente fala de implante, geralmente o motor que a gente usa é elétrico. Isso. Então ele não faz esse zzz, que é chato pra caramba. Como é que é o barulho? Não vou repetir. busca no vídeo gravado aí que você encontra. Ele não faz esse barulho. Faz barulho, um pouquinho ali, um barulho elétrico, né? Mas ele faz. Agora, o compressor a ar, esse a gente ainda não conseguiu escapar 100% dele. Então, esse barulhinho chato... É chato até pra gente, tá? O dia inteiro na nossa orelha, pelo amor de Deus. Mas assim, nessas cirurgias, na verdade, normalmente você já usa o elétrico. Às vezes um siso ainda uso de compressor, depende do caso, mas a gente consegue ainda
ajudar nesse sentido. Mas o dia a dia, o clínico diário, a restauração ali, a coisa mais básica é o de compressor mesmo, ainda é o motorzinho do dentista. Vamos orar para que a tecnologia, né, chegue ao ponto de não ter mais, né? Vamos orar único, né? Vamos Muito Boa. Muito boa. Bem sacado. Mais uma perguntinha, Chicó, manda aí. Qual que é, Carol? A pergunta aqui, eu tô perdido igual sempre. Tecnologia e segurança. Cadê a pergunta? Tecnologia e segurança. Não, essa aqui a gente já fez. Já fez? Fez no programa passado. É verdade, no Então, programa passado fez mesmo. Exatamente. Tá tudo certo, então. Então, é engraçado que vocês estavam falando dessa questão. Eu já fiz com uma sedação com gás. E realmente foi uma cirurgia que não teve sangue. Foi incrível. E eu como eu sou muito ansiosa também, eu fiquei assim muito tranquila. Tipo, cara, foi um show, né? Mas eu percebi que não só pela conta da sedação, mas por conta que da técnica que eu mesmo comecei a desenvolver comigo. Eu respiro fundo, então eu respiro bem profundo, e aí eu fico relaxada. Então, como eu sempre tive muitos, né, problemas odontológicos, eu fui buscando um método próprio De autorregulação. Né, de autorregulação, né, para não sofrer, porque realmente Mas você importante tocou isso. num ponto bem importante. No geral, cirurgias odontológicas não sangram muito mesmo. A anestesia que a gente usa, ela tem a gente tá falando no último programa, tem um componente chamado vasoconstritor, que é o que fecha o vaso sanguíneo. Quando a gente anestesia, a gente faz anestesia técnica de bloqueio, de realmente efetuar a anestesia, e também infiltra na região que vai ser operada para justamente, a gente chama de isquemiar, que é fazer a gengiva ficar branquinha. Então, quando faz isso, o vaso sanguíneo fecha. Então, quando você vai fazer uma incisão, um corte, sangra bem Por menos. isso fica pálido, então. Isso, a região fica Exatamente. pálida exatamente por isso. É esperado, é normal, inclusive estimulado. É que tem que acontecer. A gente faz isso. Lógico, tem paciente daí com a pressão muito alta, ou toma anticoagulante, tem várias e várias situações, mas no geral a cirurgia odontológica não é uma coisa que mina sangue e tudo mais. No geral é mais tranquilo, o sugador é mais pra saliva. Lógico que suga sangue, tá? Não é, gente? Não tô falando que não sangra, tá? Mas no geral é muito menos do que o público pensa. A gente como cirurgião tem essa visão. E daí isso até causa uma impressão que depois tem um sangramento. Por quê? Igual quando a gente usa Sorine, você pinga, abre. Aí quando fecha, Você acha que tá entupido? fecha pior É. do que antes de você colocar o Sorine. O vasoconstritor, ele tem esse efeito rebote. Isso. Então eu faço uma cirurgia. A cirurgia não sangrou nada, tudo certinho, fechou, bonito. O paciente vai pra casa. Depois de algumas horas, quando esse efeito passa, é normal sangrar um pouco. Por quê? Porque os vasos abrem normalmente Por isso mais vocês pedem do pra que gente era. tomar sorvete. O gelado mas é você um foi dos motivos, genial é isso. agora. Foi genial Exatamente. agora. Por isso que a gente fala, não abaixa a cabeça, não faz um esforço físico, não fica perto de lugar quente. Por quê? Porque o calor vai acelerar o sangue ali, você vai acelerar, esse vaso tá mais aberto do que ele era antes, por algum tempinho, vai você Mas ter então uma a hemorragia. gauchada não pode tomar o chimarrão nesse Não, momento. não, de nenhum, forma pá. alguma. Vá, gaúcho. Mas aí que tá. É exatamente. O organismo tem que abrir o poro para eliminar o anestésico, senão fica anestesiado o resto da vida, né? Então ele tem que tirar isso. Por isso que sangra mais, por isso que dá o efeito rebote. Então ele entende que tem uma substância, ele precisa jogar fora, vai jogar fora. Aí se você tá fazendo atividade física, sua pressão sobe, o vaso tá aberto, hemorragia. Então assim, a gente fala, põe uma gase e morde para pressionar e não deixar ficar sangrando desnecessário. O que o Chicó falou do gelado, o gelado fecha o vaso sanguíneo. Por isso que para de sangrar. Então é isso que a gente faz. A última vez que eu tirei 2 sisos de uma vez só, os 2 lados aqui. Foram 3 potes de sorvete em 2 dias. A desculpa, né? E uns 5 quilos a mais. Agora eu quero fazer uma pergunta pessoal pra vocês. Por que todo dentista, quando vai aplicar anestesia, vocês ficam fazendo assim, ó? Tremendo a mãozinha assim, ó. Aí depende a técnica. aonde que você vai aplicar. Porque, por exemplo, se eu vou anestesiar pela frente aqui, o tecido ele é mais mole.
Quando eu vou fazer uma anestesia no palato, né, no céu da boca, a agulha, ela, às vezes, encosta no osso. Então eu tenho que fazer um pouco mais de força pra esse anestésico sair, porque ele tá encostando diretamente no osso ali. Até por isso que arde mais. Entendi. Até por isso que incomoda. Então é por conta disso, porque realmente tá duro. Não é porque... Eu vejo que dá pra- tem que fazer um pouquinho de força mesmo. Essa parte da mão aqui, ó, é treinada pra apertar a carpulha ali pra jogar o anestésico, então aqui faz força. Mas tem técnica também, às vezes, em lábio, que você dá uma chacoalhadinha na mão, meio que pra agulha ir dissipando o anestésico. Assim, isso não é científico, é costume, Entendi. tá? Mas isso que o doutor falou é que às vezes a mão treme mesmo. Você tá apertando. Realmente pro tá fazendo anestésico. força. Então, às vezes, dá uma balançadinha ali. Tá? Mas, no geral, não é uma regra, tá? Pra finalizar de uma forma descontraída, gente, eu vi um desafio super legal envolvendo dentistas. Você viu, Carol? Não. Olha só que interessante. Vê se você acha aí, Renan. Dentista aplicando injeção em bexiga. Ah, eu vi Balão. essa. Aham. Ah, Qual que era o desafio? Tente identificar quem não é dentista. Aí vai lá, uma galera, bexiga na mão e Pá. a injeção. Cara, incrível, Carol. Quem é dentista tá habituado, coloca, não estoura a bexiga. mentira. Te juro, a pessoa que não tem costume, pau, na hora. Por que isso? Aí é a Tem própria um técnica segredo, de tá? aplicação. Tem um Porque segredo nesse a- desafio, mas vou deixar. Também. Até o próprio... A agulha, se você pegar a pontinha dela e olhar, ela tem um sentido certo. Toda agulha tem. Aham. Então você tem que aplicar ela, até o jeito que você coloca a agulha, pra onde essa agulha tá orientada, isso faz diferença entre Sim. doer e não doer. Entendi totalmente. Então assim, técnica, é mão, é onde você vai colocar, em que sentido que tá essa agulha, tem várias formas. Por isso que, isso eu não- às vezes você vai no... Já aconteceu de escutar esse paciente, eu fiz anestesia e doeu muito. E daí faz uma segunda vez e não sente nada. Olha lá. Lá, gente, Like my name Lazarus, no Satan gon' Essa be não é mad at mentira. this. I had to ask my dad if it's okay to swing my bat at this. He said, boy, if I pitch Ela it, tem um it's out of the bisel. park. Moving so quick, it's like Bisel. Mas assim, ó, vamos lá, vamos falar a verdade. O segredo desse desafio é você colocar no biquinho Onde a borracha é mais grossa. onde a borracha é mais grossa. Porque lá é onde acumula a borracha, entendi. aí a agulha consegue entrar sem romper a bexiga. Se você fizer na lateral, pode ser o melhor cirurgião do mundo, vai estourar. Técnica. Técnica, entendeu? Ah, Técnica. desafio. Até na bexiga nós estamos sabendo da técnica, gente. Olha aí pra vocês verem. Mas é o que faz a diferença, né, gente? É isso aí. Eu, honestamente, das duas vezes que fui... Não, mas foi só uma vez que eu recebi anestesia. Eu não senti nada. Falei, mas já colocou? Foi sua irmã, se não me engano? Acho que foi, né? Acredito Entendeu? que sim. Exatamente. Outra técnica que ela me ensinou, pra quem é ansioso, que nem nós aqui, né? Colocar a língua... Eu tenho mania de ficar vibrando os dentes assim, sabe? Acordado mesmo, né? Nem Aham. bruxismo. Colocar a língua entre os dentes. E eu uso, desde aquele dia, eu uso essa técnica pra parar, porque ele desgasta, né? Pra caramba. o dente, sim. essa mania. Pra parar de É porque tem ranger. esse costume. Essa questão Morder a língua vai incomodar, de né? fazer Como é que é? Exatamente, exatamente. Super. essa questão da anestesia, por exemplo, é uma técnica que eu aprendi há um bom tempo e hoje, quando tô com os alunos na especialização, eu passo isso para eles. Quando você insere o bisel da agulha no paciente, você está na camada mais superficial que ela normalmente incomoda e dói menos. Só que, às vezes na faculdade, ensinam a você colocar a agulha, enfiar ela inteira até onde você quer e anestesiar. Eu aprendi uma técnica para conforto do paciente, onde você coloca o bisel e já começa a depositar o anestésico em pequenas quantidades e ele vai anestesiando o trajeto da agulha. Uau. Normalmente meus pacientes falam, doutor, eu não senti anestesia, justamente por isso. Lógico, tem anestesia que dói mesmo, não tem jeito, você pode fazer o que você quiser, a mão de anjo que vai incomodar. Mas tem técnica para você dar mais conforto. Então, se eu pego uma agulha, enfio ela aqui e boto lá dentro do anestésico... vai doer pra dentro. Vai doer pra Uma caramba, agulha, eu né, vou pô? sentir o caminho inteiro da agulha e além de ela ser depositada. Maravilhosa técnica. Se eu entro bem devagar e já depositando anestésico, eu já tô cuidando desse paciente, o conforto dele. Então isso a gente cuida isso, sabe? A gente passa isso pros profissionais também.
E claro, na Oral Unique, acredito, pelo menos todos que eu já conversei, é algo que a gente acaba fazendo para trazer conforto, tá? Perfeito. Então é isso. Carol, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que tá bem redondo, né? Tá ótimo. Fechou, vovô. Fechou. Fechadíssimo. Fechada mais uma quinta-feira, então. Mais uma quinta-feira. Gente, e como sempre, o tempo voa. Nós aqui finalizando mais uma Quinta Unique no Pode Tudo 67. Muito obrigado, doutor Igor. Muito obrigado, doutor Gabriel. Antes da gente ir embora, é claro, eu quero saber do telefone. Oral Unique, Coronel Antonino. Vamos lá, Oral Unique, Coronel Antonino, 4042-0782, tá? Coronel Antonino, número 321, ali em frente ao Frios Catarinense. Então, 4042-0782. E lá na Afonso Pena, você que está ali na região do centro, WhatsApp, ligação, na frente da Praça do Rádio, 99716-4637. Você vai falar com a Daiane. Perfeito. É isso aí. E não fumem vape, pessoal. É isso aí, por favor. Não fumem nada. Não fumem nada. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando aqui. E amanhã é sexta-feira, também é dia de Pode Tudo 67. A gente vai ficando por aqui. Tchau, Carol. Tchau. Um abraço a todos e até amanhã. Tchau, Renan. Muito obrigado. Tchau, Chico. E obrigado à audiência de vocês. Tchau, pessoal. Pode Tudo 67 tem um oferecimento. Boca do Povo, a revista que todo mundo lê. E Rádio Difusora Pantanal, a rádio que só toca modão.